Boa noite, pessoal. A gente vai estar apresentando aqui então a nossa estrutura baseada em aspectos. O nosso grupo é composto por eu, Lucas Virgini, o Eduardo Buzzi, o Lucas Teixeira e o Ramon. Primeiramente, a gente vai estar dando uma definição do que seria essa arquitetura. Por definição, então, ela proporciona uma codificação de interesses. Esses interesses eles dividem parte das aplicações e esses interesses eles podem ser facilmente programados para quaisquer pontos de aplicação de acordo com a necessidade imposta pelo requisito. Então, ele acaba conseguindo estar dividindo esse teu código nessas codificação de interesses ali e a gente consegue estar ordenando conforme os requisitos ali. Estou apresentando então agora a modelagem orientada a aspectos. Essa modelagem, então, ela incorpora as ideias promovidas pela programação orientada a aspectos. Isso seria que, para qualquer perspectiva e blocos básicos usados, esses concern transversais eles podem estar espelhados por diferentes modelos e entrelaçados com outros modelos também. Show, só para estar explicando um pouquinho o que o Gui estava falando, essa questão dos constraints transversais, é que indiferente se você estiver utilizando algum outro modelo dentro do teu projeto, ele não vai interferir, basicamente, ele só vai te auxiliar, né? Mesmo se você estiver usando ali orientação a objetos e tudo mais, assim, ele te auxilia muito, mesmo utilizando dois modelos no mesmo projeto, basicamente. Então você consegue fazer essa conexão. Isso. Agora então a gente vai estar mostrando um pouco da programação orientada a aspectos aqui, como ela surgiu. Então, inicialmente ela surgiu como uma técnica de programação complementar da programação orientada a objetos, que a gente já vem vendo desde lá do segundo semestre. Então, teoricamente, ela visa o tratamento de uma maneira independente do entrelaçamento entre essas diversas classes do nosso sistema, promovendo a reutilização e facilitando a manutenção do software. Ela justamente faz isso para tentar resolver a alta coesão e o baixo acoplamento dos códigos. É, então, falando um pouco aqui, né, da orientação a objetos, que o Veguini e o Ramon eles comentaram um pouco antes também. Então, um dos princípios chaves da programação orientada a objetos é buscar manter o máximo possível de uma alta coesão e de um baixo acoplamento nos nossos projetos, né? Então, a gente vê que, como o Veguinho ele comentou também, que a gente já vê orientação a objetos desde o segundo semestre ali. Ela é uma das principais arquiteturas que a gente tem hoje em dia aí para a maioria dos sistemas. Então, ela está bem presente e a programação orientada a aspectos, ela vem uma forma de complementar essa arquitetura também. E um dos principais princípios que eu tinha comentado antes, né, que é da alta coesão e do baixo acoplamento, o acoplamento ele tem uma espécie de relação direta com a ligação entre os elementos em si. Ou seja, quando a gente tem um baixo acoplamento entre os elementos, a gente tem uma menor dependência entre essas classes. E podemos mudar de uma classe sem que ela interfira em alguma outra classe que está fazendo uso dela diretamente na funcionalidade. E com isso a gente aumenta o potencial que a gente tem para reutilizar o nosso código e até mudar ele totalmente também. Agora falando um pouco da alta coesão, a coesão tem relação total com o princípio da responsabilidade única. Então, quando a gente fala de uma alta coesão, a gente está falando que as responsabilidades de um determinado elemento, como por exemplo uma classe, estão fortemente relacionadas e altamente focadas na própria responsabilidade. E o seu oposto, que seria a baixa coesão, gera um excesso de responsabilidade sobre o mesmo objeto, difícil reaproveitamento de código, alta complexidade e ocasiona uma maior dificuldade na manutenção do código. Aqui a gente tem um exemplo, então vamos supor que a gente tem uma classe de serviço para salvar um cliente
E imagina que a gente quer que toda vez que o método save desse cliente seja acionado, a gente queira medir o desempenho do método em questão de tempo. Então a gente faria algo mais ou menos assim como está ali. Então a gente pode observar que esse código ele está assinando a programação orientada a objetos no princípio de coesão. Então, ou seja, esse método está executando duas responsabilidades: salvar o cliente e registrar o log do tempo do método. Então, só nesse método aqui, a gente já está ferindo o princípio da responsabilidade única. E esse tipo de comportamento a gente pode chamar de interesse transversal. A programação orientada a aspectos normalmente pode ser utilizada para executar ações que não estão relacionadas à regra de negócio do sistema, como log, cache, etc. E essas ações podem ser colocadas em uma parte separada do seu sistema e depois reutilizar. Bom, então aqui a gente tem alguns elementos básicos da orientação a aspectos, né? Primeiramente tem ali um componente, que também a orientação a aspectos a gente pode assimilar assim como se fosse uma, uma orientação baseada em componentes, né? Como a gente tem até questão, vamos dizer assim, do React, vamos dizer assim, que você tem ali a questão do componente, então você pode estar reutilizando. Vem muito dessa questão ali de reutilização, né? Então, componente de uma unidade funcional expressa em uma linguagem de componentes. Propriedades de um sistema, no qual a implementação pode ser encapsulada de forma limpa em um procedimento generalizado. Então, ou seja, né, esse procedimento generalizado ele pode ser utilizado em diversas partes do código, fazendo com que você tenha muito menos código e você não precisa ficar repetindo. O aspect, é a unidade não funcional expressa em uma linguagem de aspectos. Propriedade de um sistema, no qual a implementação não pode ser encapsulada em um procedimento generalizado. O cross-cutting, que é o entrelaçamento entre os interesses de domínio e os interesses ortogonais ou transversais, como já falamos. Então, a gente tem mais 3 aqui. Temos os pontos de junção, são os join points. São as partes do meu sistema que precisam de controle transacional. Que no caso seriam as partes que precisam de... vamos dizer assim... Vou explicar. Que tem aquela questão das modelagens, que eles têm esse ponto de junção das duas modelagens, né? Conjuntos de junção, os point cuts, seriam os elementos da semântica da linguagem de componentes com os quais os programas e aspectos coordenam. Os elementos compostos por pontos de junção que têm por objetivo reunir informações a respeito do contexto dos pontos selecionados, ou seja, os point cuts são expressões utilizadas para identificar os join points. Então, como ele já fala ali, os point cuts são aqueles que são os pontos que você pode estar verificando quais são os seus join points, né? E os advice são métodos que serão executados nos join points em um determinado momento a ser escolhido para execução. Então, basicamente, você consegue colocar dentro desse método várias condições de execução, né? Se você quer que ele execute before, que seria antes, né? After returning, depois retornar, after throwing e around. Então, tipo assim, tu tem uma série de ações que pode te ajudar ali, dependendo de como você quer que o método funcione. E é basicamente isso. Então, como a gente pode ver, só para tá esclarecendo, ela também vem derivada aí do POO, né? Que a gente já viu bastante durante a faculdade. E também ela tem uma semelhança aí com a questão de modelagem com componentes, né? E basicamente isso, digamos, né? Só para estar esclarecendo. Mas acredito que seja isso. Alguma pergunta? Isso aí. Valeu, gente.